pessoal! Estamos de volta com o quadro Fala Com. Dessa vez, eu resolvi trazer o podcast Fala Com, né, que agora é podcast. Antigamente era um quadro, eu já comecei falando errado aí, né? O quadro. Se eu não me engano, é a terceira entrevista de 2025. Eu comecei esse ano, como vinha nos últimos anos, fazendo lá no canal Lennon Portes 3. Quero mandar um abraço pro meu filho Cláudio Heleno. Ele que trouxe a nossa entrevista especial de hoje aí. Foi um pedido dele. Eu prontamente atendi porque ele já sabe do que eu gosto. Então quando ele falou, pai, tu vai gostar e tal, ele falou um pouco sobre o professor dele. E a gente vai trazer hoje aqui o professor Erickson. Ele vai contar um esquema diferente, um jeito dele ensinar. E que os alunos... Quando você vê que o teu filho ele é apaixonado pelo professor ou pela professora, pode crer que são pessoas que vale a pena a gente conhecer, trazer como exemplo, né? Pra gente divulgar pessoas que incentivam os nossos filhos, né, a estarem na escola. Porque, pô, no meio da tecnologia, isso também eu vou abranger hoje com o professor, é um assunto tão complicado, complexo, né, que afastando o pessoal do estudo, né, tecnologia, por mais que ela agrega também, mas ela tem esses dois lados aí. Vou falar um pouco sobre isso com ele. Mas antes, eu quero explicar para vocês por que o Fala Com veio para o Connection, né? Aqui para o UsaBR, né? Eu montei o UsaBR no ano passado para trazer para vocês aqui conteúdo dos brasileiros que moram nos Estados Unidos. E por um motivo de um projeto que não foi à frente, né? A minha parte fiz tá aqui, né? Tanto que funciona. Nós já passamos aí de 50 mil visualizações dentro do canal, com uma diversidade de conteúdo que tem aqui dentro aqui, né? Quero mandar um grande abraço a todos vocês que estão aqui acompanhando, né? Tem muita gente gostando dos louvores que a gente tem colocado aqui também, né? E podcasts espirituais também, podcast de saúde. Esse ano eu vou trazer muito aqui. E principalmente, já ia falar quadro de novo, principalmente o podcast Fala Com, né? Para mostrar para vocês que realmente nós temos tanta gente, deixa eu só tirar isso aqui daqui, pronto. Tanta gente boa, cara, tanta história bonita pra gente trazer. E se você olha os podcasts grandes, eles trazem lá aquelas celebridades e você acaba bitolado a ver as celebridades, né? Não que seja ruim, eu sou um cara que consumo muito podcast, aprendo muito, você aprende. Grandes exemplos, né? Grandes atores, grandes atrizes, comediantes e tal. Só que você, por outro lado, você perde grandes histórias de pessoas não menos importantes, né? Como é o caso de hoje aqui, o professor. Mas você perde porque, tipo assim, é uma pessoa regionalizada. Então não é uma pessoa que está aí no eixo Rio-São Paulo. Não é uma pessoa... De repente até tá, né? Não sei. Vamos saber. Mas já é uma coisa que é pouco usual nos podcasts. Se bem que a Silvia Vilela, às vezes o Vilela traz aí umas figuras aí, que eu gosto muito de Silvia Vilela, ele traz umas figuras diferentes lá, isso é muito legal, né? E devia os outros aí puxarem como exemplo dele, e nem sempre trazer só grandes celebridades, você perde muita coisa. Quem fazia muito isso era o Jô Soares, mas chega de... Vamos às vias de fato aí, né? Chega de balangandã. Quero convidar vocês, antes de se inscreverem aqui no canal UsaBR Connection, dá o seu like, né? Se inscreva e curta o sininho para você poder seguir os nossos conteúdos aqui. Eu sei que o pessoal tá adorando ali Vamos Louvar Juntos, né? Então eu tô trazendo para vocês aí, pra gente poder participar, para quem gosta, né? Para quem gosta. Bom, eu vou trazer para vocês hoje aqui o professor, o nome dele é diferente, não é complicado, é diferente. O professor Erickson Bonamigo, e ele é um Bonamigo mesmo, isso é verdade. Isso aí, um bom Professor, dia. tá aí, professor. Opa, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. É meu aniversário hoje, hein, professor? 50 anos hoje, Aí, hein? 50. parabéns. Ó, nem parece. Nem parece. Ô, esse 50 anos carinha com de 20 carinha de aí? 49, uma carinha de Não, 49. oxe, 20 aninhos. Ó. Eu queria agradecer mais uma vez ao Cláudio Heleno, esse seu aluno aí que, né, Ô, eu que agradeço que me deu também, o essa, Claudião ali, vixe, me deu essa ele gentileza. ajuda muito lá na sala. Ah, que lá. Se Às você vezes for dar ele me bola porque ele ajuda como fala, professor. se você for dar bola porque ele fala, não faz mais nada, só fica conversando com o Cláudio a aula inteira. Ô, professor, a gente vai começar, antes de falar sobre o assunto que eu quero trazer aqui, sobre a tecnologia e a educação no Brasil, Uhum, uhum. falar um pouquinho sobre você, cara. Como você é novinho, quantos anos você tem? Eu já começo com delicadeza. Eu tô com 37. Porra! Aí, é a mesma história. Cara, eu chutava 25, 27, 27, Não, assim, ó, puxar, esticando a corda, 27. não, eu Professor, tenho então, 37. mas você não deixa de ser novinho, cara.
valeu. Eu agora eu assinei aí o atestado de jovem antigo, entendeu? Quando você tem 50, você é um jovem antigo, mas, né? Ainda tô na categoria jovem ainda. Hoje não dá para chamar uma pessoa de 50 anos de idoso. Não dá, não tem mais como. As pessoas são Não, ativas aí, você vê a galera participando, até no esporte, cara. Você vê, às vezes, os caras não, mandando pessoal bem com aí. saúde, né? Com saúde, cara. Mas, professor, quando que tu. Isso era de criança? Porque quando você pergunta para um menino, o que você vai ser quando crescer? Normalmente ele fala bombeiro, ele fala jogador de futebol, hoje em dia streamer, gamer, É, youtuber, mas o senhor desde pequeno trouxe essa ideia de ser professor ou isso foi um estalo na sua adolescência? en- Como que foi? então, na verdade, assim, eu nasci com um problema no coração, né? Eu tenho 13 cirurgias cardíacas. Então, eu fiquei 19 anos internado no hospital, né? No Pequeno Príncipe, lá em Curitiba. Então, eu não podia jogar bola, não podia correr, não podia fazer essas coisas, não pelo problema do coração, que poderia ser fatal para mim, né? Mas não, é que eu não conseguia, eu não tinha fôlego. Então, que meus pais fizeram? Começaram a me inserir com livros, com tecnologia, né? E foi assim que eu comecei a me apaixonar pela área da tecnologia. E além da área da tecnologia, como eu queria saber por que eu tinha nascido com um problema, né, grave no coração, eu também fui para a área de teologia. Então, tipo, eu juntei os dois, virei professor. Uhum. Eu sou professor de teologia, sou professor de informática, de computação, e duas coisas que não tem nada a ver, né, cara? Uma Não com tem. outra. É, mas tudo agrega, né, professor? Tudo agrega. Sim, ixi, tudo agrega. E tu dá aula em Cascavel, né? Isso? Isso. Cascavel. Eu sou contratado pela prefeitura, né? A prefeitura aqui de Cascavel. Eu dou aula na escola Irene Hickley, aqui em Cascavel, no Cascavel Velho. Uhum. E eu comecei faz, na verdade, um ano que eu iniciei, né? Um pouco mais um ano e em um mês, mais ou menos, que eu dou aulas para crianças, porque antes eu dava aula para faculdades, dava aula de teologia em faculdade. Uhum. E eu resolvi fazer o concurso, fiz o concurso, passei e está sendo uma experiência incrível, né? Porque lidar com criança é diferente, é bem diferente. Eu vou... E O senhor tá sendo delicado, mas é isso aí. é, Bom, eu não posso falar, cara, porque eu tenho 5 filhos, né? Claro que a maioria já tá adulto, mas eu curto criança, mas assim, tem todo um detalhe aí, né? Não é muito simples não, assim de sim. você trabalhar com criança. Meu filho também é professor de filosofia e Uhum. as primeiras vezes que ele começou a dar aula ainda, quando estava terminando a faculdade, foi justamente para dando aula de filosofia para criançada. Aí, ó. E ele falou que se surpreendeu, né? Tentando trazer para a criançada uma parte mais lúdica, assim. Mas eu não sou entrevistado de hoje, é o senhor. Sim. O pessoal, deixa eu falar que o pessoal deve estar Uhum. achando estranho chamar o senhor de senhor. Mas é porque eu sou da época que os professores eram os nossos mestres. Eu sei que Isso, mudou um pouco sei como essa é. visão, mas assim, na minha humilde opinião, os professores ainda continuam sendo os nossos mestres, né? Claro que eu concordo com essa ideia de que os alunos também têm muita coisa para ensinar, mas sem nossos professores aí não existe educação. E É verdade. deixa eu já chegar de solo. Uhum. Quando eu falei com o Cláudio, eu falei, Cláudio, eu preciso de um professor. Ele apareceu, caiu do céu. Porque. Deixa eu dar um abraço pro Flávio Harley, que foi o segundo entrevistado desse ano no Fala Com. O professor Flávio Harley já abrangiu comigo devagar sobre esse assunto também. Mas é um assunto que eu quero trazer muito esse ano. Falar sobre a tecnologia. Mandar um abraço para a professora também, Cecília Góes, que trabalha comigo. Eu cuido do canal dela, faço o conteúdo dela. Ela traz bastante vídeo falando sobre transtornos e tal. E ela abrange também é uma das abas, né, dos assuntos dela é a tecnologia, a tecnologia auxiliando e também Uhum. auxiliando e também obstruindo algumas coisas aí. E na sua visão, como que a tecnologia não que para que serve? Não vamos falar sobre isso ainda, mas assim, como Certo. que a tecnologia surgiu, as redes sociais surgiu o Google, onde o Uhum. cara. E agora as IAs, que você
que você pede um conteúdo, ela cria para você, e se você não olhar, às vezes você pede para ela falar sobre banana, quando você, né, se você só imprimir e entregar para o professor vai falar para É, você que você falou sobre barco. Entendeu? As IAs erram e erram feio, né? sim. Então, na sua visão, o que está acontecendo nas escolas com a tecnologia? O que eu verifiquei quando eu comecei a dar aula ali, a gente já está em um outro patamar, né? Essa geração que está vindo, eu dou aula para o ensino infantil, que é do Uhum. pré até o quinto ano. Sim. E essa geração, elas não conhecem o computador. É. Elas não sabem nada de computador. Elas conhecem o celular. Então, é uma geração que, na primeira aula que eu fui dar, elas iam com o dedo na tela do computador. Elas não. Touch. Com touch. Elas achavam que a tela do computador era touch, mas não. Puxa vida, hein? Tive que ensinar mouse, tive que ensinar teclado, porque eles não conhecem esse mundo digital, né? A gente trabalha muito com a BNCC, Aham. só para dar um adendo aqui, a educação no Brasil, ela é muito boa. Sim. Ela é muito boa, né? Eu vejo aqui por Cascavel. A educação de Cascavel, os professores sempre estão tendo cursos, quase toda semana tem curso, tem dispositivos para trabalhar, livros. A minha sala, ela tem quase 30 computadores e quase 40 laptops, fora os celulares. Uhum. Então, a gente tem bagagem para trabalhar ali, né? Então, a educação está muito bem equipada. Só que nós precisamos pegar isso, esses equipamentos, e o conhecimento e ensinar a nossa geração, né? Uhum. Essa geração nova que está vindo aí, que não entende nada, nossa, é muito engraçado, porque a gente passa por várias situações que são inusitadas, Aham. né? Porque eles não conhecem, poxa, a gente cresceu na era do Windows 95, É, 98, nem existia, na eu verdade. peguei o Windows mesmo, só o Windows, aquele É, que era tudo na tela, era só isso mesmo, era só o desktop ali com o Paint, algumas coisinhas aham, ali, e era isso, aham. não tinha mais nada, Sim, não tinha e já. antes disso Era o Windows, mas não era o Windows, mas não tinha o Windows. era só o DOS ali, né? Eu peguei DOS Era também, só, peguei o só a DOS, tela preta ali. peguei o DOS na tela verde, no 2, Nossa, no 286. Mas pode falar. caraca, um dos primeiros ali. Então, e eles não sabem, né? Não sabem o que é isso, não sabem o que é um disquete. Não, mas disquete tá Hoje, pegando. Aí tu tá pegando pesado também, né? O tá professor, mas bom. voltando à questão. Primeiro a gente fala da parte positiva, porque tem muita coisa para falar, né? Aham, Na linguagem, na escola, né? Nessa linguagem de aprendizado mesmo. uhum, Como que você adapta a tecnologia para os seus alunos só falando da parte positiva ainda, né? uhum. Porque abriu um leque de possibilidades aí infinitas, né? Como Sim, que o senhor sim. vê isso? O que que eu faço? Eu adapto minhas aulas, toda semana tem um plano de aula, que eu preciso adaptar ele. É, A primeira coisa que eu penso para fazer o meu plano de aula, Aham, falando de mim, tá? sim. Os outros professores, Cada se, um tem se uma. vocês quiserem, tem o seu jeito de trabalho, né? Se quiserem, pode copiar da minha forma também, que é legal. É para isso que a gente tá aqui, né? É, então, o que que eu faço? Eu tento imaginar o que eles têm mais dificuldade em casa. Porque, assim, na região que eu trabalho ali, Uhum. poucas crianças têm computador. É mais celular, certo? Então, eu imagino a dificuldade e trago essa dificuldade para o mundo digital e ofereço para elas jogos para elas pensar como resolver aquele problema. Né? Por exemplo, essa semana passada, eu trouxe um jogo chinês, que é o Tangram. Ah, O Tangram. Eles nunca ouviram falar no Tangram. E eu apresentei o Tangram e eu uso muito um programa que é do Linux, mas também tem para Windows, que é o Gcompris. ah, Esse Gcompris tem até no meu YouTube ali, aham.
no meu canal, eu estou fazendo uma série sobre o G-Compris. São mais de 100 jogos. Sim. Pô, interessante. E ali tem o Tangram. E eu mostrei para eles o Tangram e eles ficaram pensando como montar. E são 49 níveis no G-Compris. E teve a piazadinha, foi que foi. Teve uns que teve que ajudar até eles entender o funcionamento. Então tem tudo um processo, né? Tem o algoritmo, Tá vendo? né? Tá explicado aí porque o Claudio é apaixonado. É isso aí. É isso aí. Tá, mas Tem, assim, porque nós vemos que, por exemplo, se você traz para o seu aluno, vamos abranger também não só a sua matéria, mas assim, nem sei se fala matéria ainda, é isso? Acho que é matéria, né? é matéria. Por exemplo, poxa, se o cara dá aula de geografia, o cara pode trazer ali e mostrar um mapa mundi, ele pode dar zoom no Google Earth, ele pode Isso. visitar locais pelo Google Street. Então o troço está tão desenvolvido, né? A IA pode trazer, se ele não achar ali uma foto de algum animal, ele pode pedir. Se o Google não tiver, ele Uhum. manda a IA construir. Até alguns híbridos interessantes, eu vi os caras criando ali coisas que né, eram impensáveis, ou que você tem que pagar um profissional para fazer uma arte para você. Hoje você vai lá e explica direitinho para a IA e a IA cria para você e ainda com bônus, né? Às vezes você pede um negócio ali que tá na tua Sim, cabeça, a IA faz um troço muito melhor e você melhor. fica, né? E isso, que nem eu falei, abre um leque gigante, né? E na área que o senhor trabalha, né, especificamente na sua área, o senhor tem desenvolvido com os alunos de uma maneira assim que eu sei pelo meu filho, ele admira bastante, né? Ele elogia muito o senhor. Ah, E obrigado. como que o senhor vê, né, o retorno das crianças na sala de aula? Porque pelo jeito ele chega lá doido né, pra dar seguimento na aula. Então, ali na escola, os professores, eles agendam comigo, né? Por exemplo, é aula de geografia, eles vão agendar comigo e o professor me passa o que ele vai passar na aula dele, a Sim. matéria, o conteúdo, né? E eu ajudo o professor ali, ele vai dar aula na minha sala e eu fico, na verdade, ali só para ajudar a mexer no computador, né? Uhum. Caso ele tenha alguma dificuldade, porque assim, os professores, nem todos conhecem, sabem mexer na tecnologia, sabe o básico ali, Word, Excel, PowerPoint, Sim. imprimir, né? Imprimir, o professor ama imprimir, nunca Aham. vi, né? Ama imprimir. Então, sabe essas coisas básicas. Então, eu fico ali para ajudar a professora a dar aula e eu dou aula de reforço também, né? Ah, sim, pô, Estou dando aula de interessante. reforço. Interessante. Então, Outro dia tem que reforço. vir só falar sobre isso. Dá um outro podcast. Não, mas pode Aí prosseguir. eu dou aula de português e matemática com reforço. Então, todas as matérias vão entrar dentro da tecnologia. Tecnologia abrange tudo, tudo. Você quer biologia? Vai ter algo explicando sobre o que você quer na biologia, vai ter um jogo. Eu tenho uma aba no meu computador aqui, Uhum. que você abre ela aqui, nossa, tem um monte de jogo educativo, Ah, sim. né? Tem muito jogo, tem um criador de jornal online, eu tenho o Gartic Phone, que ensina as crianças, que é aquele telefone sem fio, lembra de Lembra? antigamente? Hoje tem um aplicativo chamado Gartic, Ah, né? O Gartic Phone, tem o Geniol, temos o Make It Meme para criar meme. ah. Nossa, tem muita coisa, tem muita coisa. Então, porque eu tava. Uma das coisas que eu tava vendo, agora a gente tem que falar sobre a parte menos boa. Não tão boa. Uhum. Eu não gosto de falar menos bom, não existe menos bom, mas bom. Sim. Existe melhor e pior, né? Mas a parte menos melhor, menos boa. Uhum. Vamos primeiro abranger a parte de rede social, né? As redes sociais, elas, embora não seja lugar de menor para criança, você tem ali a Uhum. presença das crianças, seja mexendo no Sim. perfil dos pais, ou seja com o perfil é, é, de visitante, eles dão um jeito, eles Uhum. participam, né? Uhum. E as redes sociais, elas são um campo amplo para você fazer amizades, tem umas coisas bem legais, mas a gente sabe que corre risco, a Uhum. insegurança e tal. É, a escola tem essa visão de alertar os alunos, de explicar, por exemplo, assim, alertar as crianças para esse problema de você estar falando com alguém
do outro lado que se diz ter 9 anos, mas você não sabe se realmente tem 9 anos. Às vezes é um cara de 50 lá falando que tem 7 anos, né? E vocês Sim, alertam as crianças para esse fato? sim, inclusive eu dou uma aula, né? Todo ano eu dou uma aula sobre isso, Olha, sobre segurança nas redes, sim. isso é super importante. A gente fala sobre o bullying, a gente fala sobre, Ah, vou ter que trazer o senhor para o senhor dar aula para nós aí. a gente Infelizmente. fala, a gente fala sobre bullying, a gente fala sobre respeito, cidadania, Puxa vida, hein? isso tudo abrange a BNCC, Ah, sim. né? A BNCC vai trazer isso. E Cascavel agora, a Hum. gente finalizou, tem o currículo agora de informática, de computação. Então, Cascavel criou, eu ajudei a criar Uhum. o currículo da computação para Cascavel. E ali, nesse currículo, ele fala sobre a parte de segurança também. O que o professor vai discorrer com as crianças. Ali dá ideia, né? O professor pega ali a ideia e monta a sua aula, conforme ele deseja, mas tem que abranger aquele assunto. Sim. Né? Então eu já falei com elas sobre segurança, sobre entrar nos jogos e cuidar com quem você está falando, o chat, sempre cuidar com o chat, o Não dá que informação, né? Mesmo que for, exa... mesmo que a pessoa lá do outro lado se diz ter a sua idade, você não dá informações pessoais, tipo endereço, exatamente, entendeu? Nada disso. exatamente. Também eu falei para que ela sempre converse com os pais Sim. sobre o que está jogando, sobre o que No mundo está ideal, os pais tinham que conversando. saber o que as crianças estão acessando, né? Mas, Exatamente. mas aí os pais querem dar essa liberdade para os filhos, aí a gente se preocupa. Por Sim. isso que vem na minha cabeça esse pensamento, já várias vezes que eu tive esse insight de falar, puxa, tem que achar um professor para falar sobre isso, porque os alunos, muitas vezes, as crianças que estão na idade de aula, quando ela vê um professor Uhum, falando, fala, ó, vou ouvir esse professor aí, né? E uhum. outra coisa que também eu acho que também não é tão positivo assim é esse imediatismo, e não só para aluno, para todo mundo. Porque assim, ó, os vídeos antes, vamos pegar na parte de vídeo, que é a minha parte, produção de vídeo, edição de vídeo, Aham. né? Os vídeos antes, a ideia era cada vez maiores, né? O que é uma falácia se você for falar sobre podcasts. Podcasts são gigantescos, mas a gente está falando sobre Aham. os vídeos mesmo, aqueles que contam histórias, aqueles que têm informação e tal. A ideia era chegar lá nos 15 minutos, depois eles reduziram para 8, 5, 3, aí chegou ao cúmulo de 30, 29 segundos para as pessoas Uhum. criarem, e isso trouxe um imediatismo que hoje é difícil você segurar a criança num vídeo maior do que um minuto, né? Exatamente. Os shorts das redes agora, que inclusive isso abrange a minha área de trabalho, principalmente, eu ganho uma boa parte da minha renda fazendo shorts, os vídeos curtos Uhum. que a gente cria, aí a galera usa para rir, usa para outras coisas, os verticais, né? Que Uhum. agora os grandes sites de postagem de vídeo, que não é bem rede social, alguns são, outros não, né? Mas assim, eles Uhum. colocaram para 3 minutos. Eu achei interessante, muito bom, porque Uhum. vai reestruturar com um bom tempo, daqui a um bom tempo, vai reestruturar as pessoas, elas voltarem a se acostumar a assistir algo além de um minuto, porque em um minuto você não consegue dar muita informação. Você nota que os Não. seus alunos também estão assim, tipo assim, impaciente, o vídeo passou de um minuto, já quer ver outra coisa, ou não? Sim. Não, ixi, isso aí já, na verdade, se tornou um problema cultural psicológico, né? Isso aí já se transformou numa. Porque às Criançada vezes não nem assistiu só para. filme, não quer assistir filme, mas não, tá louco, daqui a uma Exatamente. hora. Nem para as crianças, para nós mesmos. Todo mundo. Não, isso pegou geral, cara, isso pegou geral. Sim. Sim, e Geral. outra, se não é um assunto que não interessa, o cara já passa ali, não, Já nem pula. espera, já pula. Então, Então, isso também. Eu tô falando mais que o senhor, me desculpe, mas é que eu não não aguento. pode falar. Isso também nas redes sociais se tornou um problema. Eu já falei. Eu já ia falar aqui no canal, mas eu tô no USA, né, no USA BR. Mas lá no Lendo Pode 3 também vai ser postado hoje ainda esse podcast. Eu já falei em vários podcasts, lá em vários falacons, que as pessoas se acostumaram a desfazer uma amizade num toque de botão. E Sim, aí tem eles isso também. levaram isso pra vida real. Aí você vê a pessoa esquece a outra, não dá mais. É tipo, mas
Ah, não, mas foi na rede social que eu deletei o cara. Na vida real, você não deleta teu amigo. É, não tem Na vida, como. entendeu? Aí tu vai conversar com o cara fica olhando pra tu assim com uma cara de besta. Você, mas eu não deletei esse cara. Você deletou lá na rede social, pô, que nós somos amigos. Entendeu? Sim, Isso influencia de uma maneira muito grande, né? E os alunos devem refletir isso também, né? Deles isso. acostumados com essa ideia de que tudo é digital, você vê que tem muito mais amigos Uhum. no mundo digital do que no mundo social mesmo, né? Exato. Sociocultural. Eu vejo que pelos meus filhos também se tornam pessoas quase antissociais. Assim, essas crianças elas têm isso também. Eu acho que as escolas também se preocupam com esse Uhum. lado, né, da sociabilidade das crianças, né? Isso que você comentou ali, a gente trabalha na BNCC, né? No colégio, deveria trabalhar, quem não trabalha, e existem três eixos ali, né? Que a gente aborda, que é a cultura digital. O que é a cultura digital? É isso que você falou. O cara adiciona a pessoa, depois exclui, mas na vida real tá ali. Né? A cultura digital é você fazer o kkk só com um casinho e todo mundo sabe que é risada. Aham. Isso é cultura digital. Ah, sim. Outra abordagem é o mundo digital. Né? O mundo digital nada mais é que é um ambiente onde você está inserido digitalmente. Então, como você quer ser chamado ali? Né? Esse é o mundo digital. É você. É como se fosse outra pessoa. Muita gente, na verdade, cria uma outra personalidade para Sim. entrar nesse mundo digital. Eu lembro que na época do UOL a gente tinha nickname, né? Era aquela, Isso. né? Eu não lembro mais do meu, cara, mas tinha era por linha, né? Você lembra? Era por linha, né? Eu subi nas linhas Sim, ali. sim. E teu nome escolhi uma cor ali para te identificar. Isso. E, e uma coisa interessante, que eu estava falando disso como brincadeira, mas na verdade aconteceu algo parecido comigo, né? Sem falar nomes, porque o pessoal aqui de Joinville me assiste, e até quem não Uhum. gosta muito de mim também me assiste, que eu sei. Mas assim, teve um caso, professor, de uma pessoa que era amiga minha de Orkut, depois ela Uhum. foi pro Face, acabamos continuando a amizade no Facebook, e aí Uhum. ele eu achei que ele tinha parado de postar, mas não. Eu não sabia, ele tinha me retirado da amizade, sem eu saber. E a gente fazia Uhum. muito trabalho de televisão, e nós se encontramos. Bom, eu vou falar o nome aqui, mas é mais para meus seguidores. Você não é de Santa Catarina, não conhece aqui as cidadezinhas, mas uma cidade próxima de Joinville é a Barra do Sul. É o Balneário Barra do Sul. É uma cidadezinha pequenininha, muito linda, maravilhosa, de praia e tal. E eu fui lá cobrir as misses, né? Até o encontro das misses ali que estavam concorrendo à Miss Santa Catarina. E a gente estava lá e tinha um monte de celebridade lá, tinha músico e tal. E era um coquetel, um evento para apresentar antes delas desfilarem. E esse cara apareceu lá porque ele não sabia, nem eu sabia, que o programa de televisão que eu fui lá, que fui como cinegrafista na época, do meu grande amigo aí, que eu não posso falar o nome, senão aí vão saber quem que é o cara. E o cara tava lá, bicho, quando o cara viu, o cara ficou extremamente incomodado com a minha presença, mas eu não tava sabendo. Né, Uhum. ele era meio antissocial, então pra mim tava tudo certo. Até que ele foi lá num cantinho lá, que quando deu a chance, ele veio lá, cara, queria te pedir desculpa, cara. Mas assim, ó, eu não deletei só você, não, cara. Eu mudei totalmente o meu Facebook. Ele começou a me explicar um monte de coisa. Nossa. Eu pensei assim, não, mas desculpa, Você... não, por quê? Não tô entendendo. Ele, não, é que eu fiquei com medo, né? Agora que você me viu aí, de você achar que eu te deletei Ah, da minha olha amizade. só. Porque eu falei, não, cara, mas é só uma rede social. Ele, não, cara, mas eu vi que ele ficou realmente Sim. muito preocupado, porque na cabeça dele, creio eu que na cabeça dele, deletando eu do Facebook dele, nós não ia mais se ver, né, cara? Ele não Aham. existe, né? Então é uma Sim. brincadeira que se torna real, porque você vê que tem muita gente que se preocupa realmente como ela é vista nas redes, como ela é comentada nas redes, tem pessoas que ficam doentes, que tem Sim. é, aquele problema que se esconde no quarto lá, como é que a pessoa não sai mais do quarto, pânico, né? Tem A pânico, depressão? depressão, síndrome do pânico, Uhum. porque porque começaram a fazer comentários nas redes sociais negativos sobre Uhum. ela. Você vê que Sim. realmente o ser humano ele é adaptativo de uma maneira assim até meio animalesca, né? Porque agora as pessoas pensam que Sim. não vou dizer que não existe um peso. Existe um peso na rede social porque você não Uhum. deixa de ser. A gente ainda traz, professor, aquele negócio das televisões, eu acho. Quando Uhum. você tá lá, quando você posta ali
o seu videozinho selfie ali e tal, as pessoas assistem, comentam, você se sente um pouquinho apresentador de televisão, entendeu? Acho que é isso. Sim, isso. E aí as pessoas querem construir aquilo. E eu vejo, porque assim, ó, as crianças jogam, e tem muitos jogos, que agora me fugiu o nome, que você coop e que você conversa ali com pessoas. Eu mesmo jogo DayZ, eu jogo outros jogos que você tá ali, que outra pessoa não é um NPC, que a outra pessoa é uma pessoa. Sim. E ela pode se comunicar contigo, pode falar com ela por microfone. Tem muitos jogos assim. Se eu não me engano, Roblox, né? Assim também. E você vê que as crianças, elas ficam... Choram, cara. Elas choram porque a outra pessoa lá fez alguma coisa pra ela, mas não foi, só fez no jogo. E às vezes eu falo assim, pô, Aham. isso é só um joguinho, não fica triste, não chora. Mas aí eu me pego aqui de vez em quando aqui preocupado porque o cara tá me seguindo ali no DayZ, eu tô me escondendo e tal. Eu penso, pô, isso aqui é só um jogo, cara. Também não vou ficar com o coração disparando. Ou tô jogando Fórmula 1 e tal e faço uma volta ruim e fico preocupado tentando bater aquela volta. Senão não tem graça também, né? E uma vez Aham. o meu pai assistia, meu pai, até mandar um abraço pra ele, que ele e a minha mãe me deram as felicitações pelos meus 50 anos hoje, e eu lembrei, né, sempre comento com a minha esposa aqui, que meu pai, às vezes eu e minha mãe, minha irmã tava lá, cara, olho tudo lacrimando, era a mesma coisa. A gente tava assistindo uma novela e tava com os olhos tudo lacrimando lá, porque um ator morreu, meu pai vinha dando risada, falou assim, vocês estão chorando por quê, seus becérgios? Isso é novela, daqui a 30, 60 dias o cara tá em outra novela, não morreu não. E minha mãe ficava brava, sai daqui, sai de perto, se você não quer levar a sério, sai de perto. Pra nós aqui é como se fosse real, nós sabemos que não é real, mas a gente age como se fosse, não tem graça assistir, não tem graça Sim. você se envolver. Só que isso agora ficou no nível hard, né, professor? As pessoas Ficou. realmente eles pesam na balança as redes sociais tanto quanto a vida real, né? Isso, como eu Exatamente. estava E falando, isso você vê nos alunos também. também, a gente joga Blox.io lá no colégio, né? É como se fosse um Roblox, só que ali tem a parte de você só construir e não sair fazendo que nem no Roblox faz, né? No Roblox você consegue matar um amiguinho. É, Ali não. Ali a isso é interessante, gente isso é interessante. tem que cuidar, né? Porque assim, eu sei, não existe em nenhum lugar, não existe cientificamente comprovado que se você joga um jogo de tiro, você vai virar um bandido. Isso não existe. É, Nenhum lugar. Né? Não, não tem comprovação. Isso. Mas o povo, a cultura acha que vai ser, então a gente evita, né? De colocar jogos dessa maneira. eu jogar Fly E, Simulator amanhã eu vou pular do telhado aqui com. eu joguei Banco Imobiliário, eu não tô rico. E então a gente evita esse tipo de jogo, mas mais pelas pessoas, né, que podem ficar falando besteira, porque eu não sei se você sabe, mas 8% da população brasileira, apenas 8% da população consegue ler, interpretar corretamente e falar, se expressar corretamente. É. Então, imagina, se coloca um jogo desse, vem alguém e interpreta mal, já sabe, Falar né? corretamente há controvérsias, né? Porque Então quem é que eu fala evito. corretamente? Eu pego, às vezes, até professores, pessoas cultas, tal, falando assim. Daqui a pouco como é que se fala? Uma gíria, vamos dizer assim, Aham. né? Um Ah, modo mais coloquial, menos coloquial, mais popular. Aí sai um deu ruim, sabe? Isso é divertido aí. Quando sai de uma pessoa eu, culta, você ri muito mais. eu tenho o costume de falar ponha, né? Que é da cultura aqui da minha região. Então põe ali, põe lá, pega essa xícara e põe ali na mesa. Né? Isso é cultural. Né? Quando eu cheguei em Isso que. Joinville, Joinville tem aqui tem o, agora eu tô acostumado, né? Aqui tem o égua. Só que quando eu cheguei aqui, eu não cheguei com a minha égua, eu cheguei aqui com o meu vote, que eu sou lá do Mato Grosso do Sul e lá é vote. Aí eu tava Aí, ó. conversando com a pessoa assim, a pessoa falava alguma coisa, eu falava vote. Ela falou, que isso? Eu falava, é o teu égua, você não fala égua? Égua, então eu falo vote. Ah, credo. Então não, fica tu com o teu égua, eu fico com o meu vote. Não ri do Nossa, meu, não ri do meu vote, não. O Brasil é gigante, né? Cada Cara, tem muita coisa, né? local é. Sim. Então, bicho, isso é uma outra coisa que também cai na nossa conversa aqui. Porque hoje também, não sei se é positivo ou negativo, mas globalizou. Você vê que hoje, há um tempo atrás, se você falasse, por exemplo, né? Claro que com grandes exceções, tem gente que realmente não sabe. Mas hoje, por exemplo, se você falar telemóvel, a pessoa sabe que em Portugal fala-se telemóvel. Né? Mas há um tempo atrás, se você falar, por exemplo, giro, fish, é tudo muito. Pô, que era muito fish. A pessoa, que é isso? Mas quem assiste bastante mesmo
internet, YouTube, vai saber, Vai né, entender. que é legal, que é cool, que é não sei o que, enfim. Aham. Mas isso fez uma diferença enorme, né, cara? Se bem que o Brasil Sim. tem esse lance de a pessoa imigrar, né? Fazer essa migragem, não sei, migração, né? Migração? Sim, sim. Isso aí entra na cultura digital que a Pois é, gente está transfere, falando. né? Sim, da cultura digital. Globalizou o negócio. Sim. Globalizou o negócio, né, cara? E, e Eu vi há pouco tempo atrás o pessoal fazendo. Se bem que tem, sempre tem, mas assim, o cara fazendo o dicionário do paranaense. Né? Aqui tem o dicionário do catarinense, tem o Rio Grande do Sul, o dicionário do gaúcho, o dicionário do mineiro, mas realmente, quando você coloca, digitaliza esse dicionário, você acaba divulgando e aí não fica regional? Fica regional porque eu não vou usar. Não é coloquial aqui usar as gírias de Aham, lá. Mas de uhum, vez em quando alguma dessas estoura. Tu vê que na nossa época que não tinha internet, uhum, você tá mais perto de mim do que eu achei, então você ainda vai lembrar disso, né? Que não era tão simples assim. Uma gíria para ela globalizar, pelo menos uhum. para ela nacionalizar, tinha que sair de um Faustão da vida, de uma Sim, show da Xuxa, tinha que ser isso. nesses programas de auditórios para É pegar no Brasil inteiro. o que aconteceu com a Bozena, né? Sim, com a Bozena. A Bozena, A do Bozena Pato foi. Branco. Sim. Como é que é? Daí. É daí, em Pato Branco, Não empatou branco, né? daí. Isso, Então, ninguém. isso foi uma. Se bem que a Bozena ainda tava. Porque se você colocar, cara, isso é uma coisa também que dava um outro podcast, né? Porque assim, o mundo como um todo, ele tá Uhum, evoluindo numa velocidade cada vez maior, né? aham, Se você pegar, por exemplo, o The Rock comendo macarrão na uhum. primeira IA. Ah, eu vi isso aí. Cara, isso faz menos de 2 anos. Eu acho que faz menos, Faz. faz um pouquinho mais de um ano ou um ano ou menos de um ano. Aham, É sim. coisa assim, tipo, é altamente contemporânea, altamente atual. Se tu Uhum, pegar agora uma IA fazendo o The Rock comendo macarrão, sai certinho. se você não prestar atenção no fundo e alguma coisa, você não Uhum, descobre que é IA, cara. IA tá sim. incrível. Tanto que eu tava olhando um vídeo, eu tava quase acreditando no vídeo, comecei a olhar lá atrás, aí eu comecei a ver lá que a IA não se preocupa tanto com o feed, com o que tá Com atrás, aqui, fundo. com Aham, o background. Então, às vezes, isso acontece de uma pessoa soldar na outra, ou de um bichinho aham, virar outro bichinho, e ela ainda não tem essa. Mas ela vai ter, tá? A velocidade vai. dela, de aprendizado dela tá incrível, tá, né? Sim. Multiplicando isso. Agora Aham. vamos falar de IA. Como que a Vamos IA lá. tem mais ajudado ou mais atrapalhado as aulas? Vai depender. Vai depender. Mas do Porque condutor ou dos alunos? Vai depender o quê? vai depender dos dois lados, na verdade. Porque assim, a IA, ela é um pouco complicada de você mexer com ela, porque é por prompt, É, né? Então a gente vai lá e escreve, não pode escrever de qualquer jeito, porque você tem que imaginar a IA como se fosse uma outra pessoa. sim. E você, como se você estivesse explicando um TCC, Putz. para sair o negócio correto, né? Sim. Então, você consegue fazer isso de forma funil, né? Existe a forma funil, que você, por exemplo, pede assim: ah, eu quero ir para a cidade de Cascavel. Daí a IA vai responder lá, pega a rua tal, 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 né? A BR tal. Só que você não sabe aonde tem semáforo, aonde tem Ah, que parar, se é contramão. Então você tem que ir afunilando. Então você joga outra pergunta: aonde eu preciso parar para eu não bater em alguém? Aí ela vai responder. Aí você vai jogando e vai funilando, né? Até chegar ao coeficiente perfeito dela. sim. Então, isso nada mais é que é o treinamento da IA que o pessoal faz. Eu Aquecer a IA. treinei, Aquecer a IA. eu treinei uma IA para gerar conteúdo das minhas aulas. Eu tenho uma IA que ela gera o conteúdo das minhas aulas, eu imprimo esses conteúdos e sigo esses conteúdos, tá? Então é fantástico. Coisas que os professores demoram
final de semana, tem professor que a gente conversa, eu demoro um dia, às vezes 6 horas, dependendo do assunto, até Sim. meio-dia, né? Em 4 horas eu consigo criar um plano de aula perfeito ali, maravilhoso, com o Copilot, né? Eu uso muito Copilot. Não, mas assim, a criançada não. Se ela confiar e ela não saber mexer, ela pode pegar informações não tão. Muitas vezes as informações são verdadeiras, mas assim, o decorrer ali do conteúdo, às vezes está distorcido, né, professor? Porque, Isso. veja bem, eu uso muito a IA para os meus shorts, para me criar Uhum, textos. Eu sempre falo para ela assim: olha, você. é, me traz um assunto tal, uhum, baseada no livro tal. Aí uhum. ela traz para mim, né? Traz. E aí eu faço uma conferência. Isso. Porque o É, que acontece? Às vezes ela tem uma informação que não tá. ela é alucinação o nome disso. E aí. Mas ela te dá como verdade, cara. Teve um. Sim, você acredita, Ué, mas, pois mas é uma alucinação dela. sim, e você tem que revisar, né? Revisar, Isso é isso bom aí. aluno que assistir depois aqui, ó. Não revisa para ver se não tá nota baixa. O professor não quer saber. Mas assim, por exemplo, eu e a minha esposa aqui, a gente é muito noveleiro. Uhum, E aí a gente às vezes pergunta alguma coisa sobre um artista uhum, e a Yala vem com aquela informação como se fosse verdade. sim, Entendeu? E se você não tem um uhum. pouquinho de base histórica das novelas, você acredita, entendeu? E eu falo, não, mas Acredita. peraí. Mas fulano não faleceu em tal ano? Ah, você tá Uhum. certo, fulano faleceu em tal ano, tal, tal, Isso tal. daí ele discorre certo. É isso, aí ele traz a Isso. informação verdadeira. Ou Aham. muitas vezes não, mas algumas vezes ela ainda insiste no erro, mesmo você Uhum. explicando pra ela, ela diz, não, fulano faleceu sim, mas foi ele que fez a novela no ano tal. Aí você, não, Aham, não, sim. não foi ele que fez, porque ele faleceu, pessoas falecidas não fazem novela. Aí, sim, você tá certo. Aí ela corrige, né? Você tem que bater em Sim. cima ali e tal. E a gente, aqui em Santa Catarina, aqui, pelo menos no meu círculo de falar, aquecer a IA. Então você pergunta algumas informações óbvias que ela sabe, para você Uhum. dali você partir para uma pergunta um pouco mais complexa para ela responder baseada naqueles dados que você pediu. Porque muitas vezes se você pedir só o dado reto para Aham. ela vai, como Sim. você disse aí, ela vai alucinar. Professor, Isso. vamos falar aí da sua visão, né? Uhum. Vamos esquecer 2025. Vamos dizer que nós estamos Uhum. no último dia de 2025. Na sua Aham. visão, os próximos, não vamos complicar muito, mas os Uhum. próximos 2 anos, 3 anos, como Uhum. que você enxerga as possibilidades no campo digital para os alunos? Aham. Mas antes de tu me responder, não, eu trago na próxima. Qual que é a tua visão? É assim, eu estudo muito a parte de IA, da tecnologia, Uhum, e a gente está chegando em um processo da tecnologia. Aqui no Brasil está indo na internet das coisas, né? sim. A internet das coisas. O que é a internet das coisas? A internet das coisas é você pegar o seu celular, saber mexer nele e entrar nos aplicativos, saber pedir um Usufruir, né? iFood, Usufruir. saber entrar no banco, sacar dinheiro, mandar Pix, né? Mas vai chegar um tempo que nós estamos partindo agora para a internet dos corpos. Não sei se já ouviu falar. Tu fala pelo link? Exatamente. A internet dos Bom, corpos nada mais é que a Neuralink está criando e fazendo testes lá nos sim. Estados Unidos, Testes onde, interessantíssimos. onde implanta chips nas pessoas e esses componentes ajudam as pessoas de algumas formas. Na educação, eu acho um pouco difícil ensinar para as crianças, porque elas não vão ter nenhum implante, né? Essa Hum, tecnologia, hum. essa tecnologia também vai demorar bastante até se popularizar, né? Olha, eu acredito que até 2027, finalzinho do ano que vem aí, já boa parte já vai estar com sabedoria disso, Sim. tá? Isso é uma opinião minha, que eu tenho algumas bases aqui, tá? Mas em 2030 já é para estar todo mundo com a internet dos corpos. Sim. Eu estava falando para uma outra professora, isso foi em Uhum, off,
uma Uhum. discussão que a gente teve entre um grupo de trabalho que, tudo bem, eu posso estar enganado, né? Mas eu estava dizendo que eu acho uma. Talvez não concorde comigo, mas assim, eu acho meio que uma perda de. Veja bem, eu tenho que medir minhas palavras aqui. Não é uma. Uhum. Quando eu falo uma perda de tempo, não é uma perda de tempo. Eu digo assim, que é pouco evolutivo as crianças ainda estarem copiando à mão, professor escrevendo à mão no Uhum. quadro, né? Então eu tava dizendo, não, cara, tinha que dar aqui em Joinville aconteceu isso, tá acontecendo isso, mas assim, em escala, né? Os alunos Uhum. tendo um tablet, professor com tela digital, algumas escolas já começam a ter aquelas telas touch grandes para dar informação. Porque, Uhum. veja bem, eu lembro há um tempo atrás, e com certeza, se o senhor não lembra, o senhor vai rir disso, o senhor não conhece, mas assim, quando surgiu a calculadora, tudo bem, ela surgiu bem antes, mas quando ela popularizou, quando ela chegou na nossa mão, as Uhum. calculadoras pequenas, de mão, os professores começaram a deixar a gente levar para a escola. Uhum. Mas olha só o que, que a professora falava pra gente. Tá? Isso, a minha professora, inclusive. Falava assim, ó, você pode usar, você tem que entender como é que funciona o cálculo, porque não importa se. Aqui a questão é você só não ficar tendo que lembrar de tabuada. Tabuada é uma coisa muito antiga. Então, a parte da tabuada você usa a calculadora. Mas veja bem, confere, faça a prova, porque ela pode errar. A calculadora não é, mas era um negócio tão novo, tão preocupante, que realmente os professores tinham medo da calculadora errar o Ah. cálculo. Então você levava a calculadora com a ideia de você ganhar tempo e você perdia tempo, porque você ia lá, ela calculava, você ficava com medo, porque a professora falou que aquilo ali errava muito e você ia lá e fazia os cálculos. Com o tempo a gente foi vendo que não, não tem como ela errar, ela está programada, ela não vai errar. Então, Aham. isso na discussão que a gente estava, eu falei isso, falei, gente, vocês lembram da calculadora quando foi inserida na escola? A gente tem que inserir igualmente, em vez de a gente não precisar mais fazer cálculo que a calculadora faz para ele, em termos, né? Óbvio que a gente ainda faz cálculos. Mas assim, agora a gente pode também não precisar mais escrever. Não, não é bem assim. Aí tem a parte motora, que aí você vai ficar até certos músculos da mente também, que você tem todo um trabalho. Eu falo, mas tudo bem, faça poema, escreva, sabe, pega lá uma aula lá para fazer poema, quem quiser viver de literatura, mas para que perder tanto tempo escrevendo textos enormes, aquele momento ali, você podia simplesmente mandar o texto para a criança dá o download lá, ela lê aquilo, ela tem um arquivo dela, num pendrive pessoal, que seja alguma coisa, de alguma maneira, ou dentro da escola mesmo, guardado, senão ela não vai poder estudar em casa, né? Nem todo mundo tem Aham. internet em casa. Eu acho que teria que levar um tablet para casa. Mas não sei se o senhor concorda comigo, mas eu ainda acho que já era, porque, cara, nós não vamos mais voltar pro lápis. Infelizmente, é uma coisa muito legal, mas não vai mais voltar. Ah, mas pode Uhum. acontecer do Sol mandar daquelas explosões solares e vai ficar tudo sem tecnologia. Cara, isso não vai acontecer. Eu ouço desde 1998 que eu ouço que a Terra ia tomar flare, né? Ia tomar uma chuva de flares e a gente ia ficar sem tecnologia. Porque nos Estados Unidos, cara, eles aí para eles deixar a gente com medo, eles falam, há uns 2, 3 anos atrás, caiu um raio, uma flare tão grande caiu na Terra que estragou o satélite dos Estados Unidos, do Texas ficou Ah, sem sim. telefone, sem internet. Eu falei, mano, isso aconteceu lá nos anos 90. Só pra você ter uma ideia, queimou os cabos da rede de telégrafo dos trem, cara. Não, para com isso, não vai acontecer. Mas o que o senhor acha Sim. sobre isso? Então, é assim, eu sou a favor e também sou contra. Eu Porque, falei, eu falei, eu só escuta. Vai enrolar é, por- nós. Vai, não, fala não aí. vou não. Porque assim, eu sou a favor da tecnologia nas escolas e aumentar isso porque facilita a vida do professor, facilita a vida do aluno. O aluno tem uma interação maior com a tecnologia. Porém, a gente tem um dado de 2024 que a Suécia ela era a pioneira de tecnologia digital. Não sei se Foi, conhece essa foi esse história. papo aí que eu perdi, mano. Mas pode, vai lá, vai lá, vai lá. Foi aí que eu perdi. Então, Mas é uma e a, realidade, são fatos, são fatos. e a Suécia ela voltou atrás, ela tinha 100% das escolas todo digital.
E ela voltou atrás, viu que não teve um desempenho esperado e voltou com os livros, né? Porque as crianças estavam com problemas é, de interpretação, Cognição, né? Problema cognitivo cognição, nas crianças. estava dando problema por causa dos ecrãs também, né? Então eles voltaram atrás com Ó, isso. tá aqui, ó. 20 anos trabalhando na frente da tela de um computador e ainda meu lazer Exatamente. também é no computador. Então, eles voltaram atrás. Então tem essa parte ruim. Que como que a gente vai arrumar uma estratégia para melhorar isso? Não sabemos ainda, né? Então por isso que eu acho que ainda digitalizar 100% seria uma Ó, má ideia. para vocês não dizerem que eu tô sendo eu vou até ficar sozinho aqui na tela, para vocês não dizerem que eu tô puxando o saco do professor, eu não puxo saco de convidado, mas conta fatos, não argumentos, né? E eu tô, cara, mais de 20 anos, tá? Mais de 20 anos. Eu comecei a trabalhar em computador lá com os meus 17 e hoje eu tô com 50, né, cara? Fiz hoje. Então vou falar falando o podcast inteiro. Mas assim, gente, para mim escrever meu nome, para mim escrever, olha bem. Eu trabalho com keyboard, né, com teclado, né, isso há mais de 20 anos, né, bobear aí mais de 30 anos. E agora, para me escrever o meu nome, eu sofro, para assinar o meu nome eu sofro, entendeu? Então é real, cara, é real. Você perde a destreza, vamos dizer assim, né, você perde a capacidade, destreza é um troço muito velho, né, a capacidade A de escrever, coordenação motora ali. coordenação motora, justo, de escrever, tá? Uma Uhum. frase. Para mim escrever uma frase, eu fico parecendo que eu sou analfabeto, tá? Realmente eu não sou analfabeto, mas eu, enfim, né? Eu estudei até o ensino médio, mas eu sofro para escrever e não é que eu não saiba escrever, é que eu não tenho Uhum. mais a caligrafia. Foi embora. Sim, Eu só digito, digita, né? eu só Só digito, digita. entendeu? E eu digitava antes também porque eu fiz o curso de datilografia. Então eu escrevia, eu usava máquina de escrever. Foi por isso que foi tão fácil eu pegar o teclado. Gente, vocês vão ver uns cachorros aqui, tá? Porque tem aqui um criame aqui de cachorro. Professor, eu gostaria de. Nós passamos de 1 hora. Eu gostaria. Ó, eu vou parar o nosso papo porque o senhor não vai escapar, não. Nossa, já rápido assim? É, Tá tão bom. Não, a gente vai partindo pros finalmente, né? Eu ainda tenho mais uma live aqui lá no Taqui a Chave com a minha esposa. A gente vai fazer uma live também. Mas assim, olha, eu quero o senhor de volta aqui. Tá Uhum, aí pra gente falar sobre as possibilidades no campo ali bem no finalzinho ali, quando você tá formando o aluno e uhum, ele vai para até para o senhor se programar aí, para o uhum. aluno encarar, né, A vida. o trabalho, né, encarar aí como é que se fala para conseguir emprego, encarar bom, me fugiu da cabeça, É a jornada a jornada para de procurar busca. a busca pelo emprego, tá? Tem um nome, tá? Tem um Uhum, nome. Agora fugiu da cabeça. Para a pessoa entrar nesse porque assim, são inúmeras possibilidades. A gente sabe que hoje, se você não tem informática, se você não sabe mexer no computador, se você, cara, você tá fadado a trabalhos manuais aí que não são muito agradáveis, entendeu? uhum, São dignos, né? Todo trabalho é digno, né? Mas assim, pô, você vai se formar e se você não tem a tecnologia, se você não é. Esse é o problema. As pessoas acham que elas resolvem tudo no celular. Não resolve, cara. O celular não. faz muita coisa, tá? O celular faz muita Uhum, coisa. Tem amigo meu que edita bastante coisa no celular. Mas você me dizer que o celular basta, não basta. Para muito trabalho, na minha área mesmo, se você quer fazer, ganhar tempo, se você quer fazer um trabalho mais efetivo mesmo, você vai ter que partir para os desktops da vida aí. Até uhum, notebook às vezes não resolve, né? E eu posso falar isso porque eu comecei mercado de trabalho, lembrei? Comecei no mercado de trabalho, realmente assim, a ganhar dinheiro, a me sustentar com uma certa folga. Quando eu comecei lá no Pentium 100, eu comecei a fazer nossa. através do Corel 4, bicho, que vergonha. Corel 4, Me... Corel 4. Eu fazia cartão de visita, aí veio os aplicativos, o aplicativo não, estou eu falando linguagem de celular. Vieram os primeiros programas
que você já tinha tudo completo, os cartões, você só ia lá e colocava ali os dizeres ali, imprimia, pô, quebrou eu. Aí eu parti para fazer, como eu era serigrafista, né? Fazia serigrafia, estampava roupa, saiu lá aqueles. Eu fali, na verdade, meu trabalho de impressão de tecido, de roupas, porque saiu transfer. Aí o que eu Não. fiz? Eu comecei a vender transfer. Eu Aham. pegava no mesmo Corel 4, eu ia lá e criava pro cara os desenhos, todos eles ali pro cara fazer para imprimir no transfer. Então o cara imprimia no Aham. transfer, ia lá na camiseta lá e ganhei dinheiro com isso. Entendeu? Depois eu passei a fazer filmagem, editar no computador, aí eu já tinha um Pentium 4. Eu tive um Pentium 3, Pentium 4. Então, tipo assim, ó, toda a minha vida mesmo assim, de trabalho, tá envolvido o computador de alguma maneira, né? Então, Uhum. próximo conversa, nosso próximo bate-papo que eu vou ter com o professor, a gente vai falar sobre a inserção do aluno no mercado de trabalho, como que a escola pode ajudar, como que as pessoas podem também ajudar os filhos, né? Eu sou adepto de... meu enteado mesmo, cara, já tô tentando fazer um computador para ele, ele tá com 7 aninhos, mas eu quero jogar um computador na mão dele. Sei que ele vai mais jogar do que aprender, mas ele vai aprender, Uhum. ele acaba aprendendo, porque o computador ele te dá essa... Ele aqui no meu computador, ele mexe no Paint, e para as pessoas ele está só desenhando. Não, ele não está só desenhando, ele está aprendendo a fazer. Ele pode, dali ele pode partir para animação, ele pode, assim Uhum. como o meu filho também adora, o Cláudio adora fazer animação, foi no computador. O computador ele abre um leque de possibilidades. O celular não, o celular ele fica meio. É possível fazer? É possível fazer, tá, gente? Não vai ficar bravo comigo. É possível fazer um monte de coisa no celular, tudo que faz no PC, 90% você faz no celular, mas não é igual. Não tem a facilidade dos desktops da vida aí. Certo, professor? É isso aí. Valeu. Deixar o senhor fazer as considerações finais aí. Eu quero agradecer aí pelo convite. Eu quero agradecer também pelo Cláudio aí, que me indicou. Oh, legal. E agradecer também à Prefeitura de Cascavel, que Tô de sempre nível, está tô de nível. ensinando a gente. E, poxa, eu não tenho nem o que expressar, né? Te dar o parabéns, né? Obrigadão. Parabéns. Mandar um abraço para a prefeitura aí, mandar um abraço para Mandar um Cascavel. abraço para a Prefeitura, para Cascavel, para o Vamos, prefeito, para a vamos. secretária de Educação aí. Como é que é o nome do prefeito, sabe? O nosso prefeito aqui de Cascavel? É. Ah, ele é meu amigão, meu. Como é que é o nome dele? Ele tem até uma faculdade, Ó. Opa. a Univel, Sabe o né? nome dele? Sabe o nome dele? Mandar um abraço para ele aí? Sei, pô, mas agora você tá me quebrando, né? Peguei. Meu Fugiu. Deus, agora você Deu branco, deu branco, deu fugiu, branco. fugiu, deu branco porque você Não, mandar um tá abraço pro me, prefeito. O prefeito é o seguinte, prefeito. você tá Quando. me, como chama? Tá me, Comprometendo. O prefeito, quando a gente tem professores como o professor Erickson, tá? A gente tem que zelar aí e pô, é o trazer meu como amigo exemplo. Renato Silva. Renato Silva, É isso, meu amigão, pô. prefeito, seu Renato, quero mandar um abraço pro senhor aqui de Joinville, Santa Catarina, dar parabéns aí pro senhor aí pelo trabalho que vem trazendo aí com as escolas e vamos catar o Erickson aí e fazer um cronar, tá bom? Precisamos demais aí dele. Mandar Valeu, mais uma obrigado. vez um abraço pro professor Flávio Harley, do canal Flávio Harley, também para a professora Cecília Góes, do canal Educacer, @Educacer. Você que está assistindo aqui, rapidinho antes da gente finalizar, quero convidar você que quer assistir pelo canal Lennon Portes 3, vai lá no canal Usa BR Connection, vou deixar aqui na descrição, tá? Que é o canal que eu vou começar a trazer entrevistas aí, inclusive eu vou trazer um pastor pra gente conversar sobre a religião na atualidade, vai ser um bate-papo muito legal, tá bom? Só não vou dar datas ainda porque ele não me confirmou ainda a data, mas assim que eu puder, eu vou divulgar nas minhas redes sociais. Também vou convidar todos vocês para conhecerem o YouTube, o canal de YouTube e a página de Facebook Mundo Mulher TV, a qual eu faço parte, trabalho como streamer lá para as meninas, mandar um abraço para todas as hosts dos podcasts da Mundo Mulher TV, professor Erickson, meu grande bom amigo, agora você é meu bom amigo também. Valeu. Agradecer a sua Muito presença, cara. obrigado, eu que Pô, foi agradeço. muito legal o bate-papo aí. Eu falei mais que tu, né? É que eu falo, bicho. Eu sou Não, ixi, Não, isso não é à aqui toa que o Cláudio é daquele jeito, bicho. Ele é meu filho. É genético. Não é paro de assim falar. mesmo. E agradecer Que você benção. por ter dado essa chance para mim, né? E prontamente aí, quando o Cláudio falou contigo, tu já entrou em contato, a gente fez esse. Mais uma vez eu vou manter o meu convite. Nós vamos voltar aqui para falar da tecnologia na educação, mas aí já voltada pro mercado de trabalho, tá bom? Aham. Então o senhor já se Beleza. prepara aí para me encher teu saco,
Tá bom? Opa! Um grande Valeu. abraço para você aí. Obrigado. Vamos para a tela de espera aí para a gente encerrar. Valeu? Até mais. Valeu. Tchau, gente. Tchau.